Aqui com o descritor 21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Essa questão diz o seguinte: a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira. Baseado no contexto, eu vou analisar quais dos gráficos aqui condiz com o contexto, né? E esse contexto diz o seguinte, ó: durante a madrugada a temperatura diminui, ok? Então durante a madrugada a temperatura diminui, ok? A temperatura que está diminuindo, nesse caso, vai se adequar ao que está falando o problema. Ó, aqui está permanecendo constante, não diminui. Aqui está permanecendo constante, não diminui. Aqui está subindo, não diminui. E aqui realmente diminui. Então pode ser letra C, pode ser letra E. Então vamos lá ler o contexto. Então essas daqui anula, anula, anula. Ok? Então durante a madrugada a temperatura diminui. Permanecendo constante constante pela manhã. Então olha só. Permanecendo constante pela manhã. Então primeiro vai diminuir e depois permanecer constante. Então vamos lá. Primeiro vai diminuir e depois permanecer aumentando, não pode. Então isso aqui já anula também, porque aqui diminuiu e depois aumentou. Observe que no gráfico correto, nesse caso vai diminuir e depois permanecer constante pela manhã. Então olha só. Diminui, permanece constante pela manhã, ou seja, de 6 às 12 pela manhã permanece constante. E depois volta a aumentar. Olha o contexto, né? Durante a madrugada a temperatura diminui, ok? Permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Ou seja, de 12 horas às 6, fez o quê? Aumentou no período da tarde, né? Quais dos gráficos que abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto? Então, nesse caso, resposta letra C. A letra C se adequada a tudo que está falando no problema, né? Primeiro, diminui, depois permanece constante e depois faz o que? Nesse caso, depois aumenta, ok? Os únicos gráficos que se adequava a diminuir no início era esses dois, né? E lembrando que esse aqui no início permanece constante. Então nesse caso letra C mesmo. Obrigado. Dúvidas, mandem. Bem pessoal, estamos com o descritor 21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. E essa questão diz o seguinte, ó: vou fazer a leitura e com essa leitura vamos fazendo o comparativo dos gráficos, ok? Essa questão diz o seguinte, ó: a partir do instante em que a temperatura de uma cidade começou a ser medida, os termômetros marcaram -2. Então nesse caso, o gráfico vai começar de -2, ok? Então nesse caso os termômetros, ó, quando começou a ser medido, os termômetros marcaram -2. Resumindo, meu gráfico começa de -2 graus centígrados. O que é que eu tenho que analisar? Que o gráfico tem que começar de -2. Então olha só, aqui a temperatura em graus, centígrados. Aqui nesse caso é o tempo dado em horas, ok? Tempo dado em horas. Então, na verdade do gráfico, a parte que representa a temperatura é o eixo Y. E tem que começar, ó, de -2. Vamos lá, esse daqui começa de -2. Vamos lá, esse daqui começa de -2. Quero que vocês observem que nem esse começa de -2 no eixo Y. O eixo Y é a temperatura. Aqui esse -2 está indicando tempo. Ó. Esse -2 está indicando tempo, ok? Não é temperatura. Nesse caso, então, quero que vocês observem que os gráficos que começam de uma temperatura -2 é esse e esse. Então nesse caso já anula esse daqui e esse daqui. Então pode ser qualquer uma dessas três alternativas. Vamos dar continuidade. Ó, a partir do momento em que a temperatura da cidade começou a ser medida, os termômetros marcaram -2 graus centígrados. Então vamos lá. Com o passar do tempo,
A temperatura foi fazendo o quê? Aumentando. Então, com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando. Aqui está aumentando? Não. Então, já anula. Com o passar do tempo, aqui está aumentando? Sim, pode ser. Com o passar do tempo, aqui está aumentando? Sim. Então, nesse caso, pode ser ou letra B ou letra E. Vamos continuar lendo o texto e analisando, ok? Então, vamos lá. Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando. Até que, após 3 horas, ela atingiu 5 graus centígrados. Então, vamos lá. Após 3 horas, atingiu 5 graus centígrados. Vamos lá. Daqui, começa de 0 e vai até aqui. Então, com 3 horas daqui, ou seja, de 0 a 3, a temperatura atingiu o quê? 5 graus centígrados, que é o que está falando aqui. Ó. Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando até atingir, após 3 horas, 5 graus. Então, quer dizer que após 3 horas, a temperatura atingiu 5 graus. Aqui condiz com o problema. Vamos ver se aqui dá certo. Ó. Vamos lá. Após 3 horas, vamos lá. 3 horas será mais ou menos aqui. E a temperatura não atingiu 5 graus centígrados. 3 horas seria mais ou menos por aqui, ó. Então não daria 5 graus. Então essa aqui já anula. Quando nós analisamos a alternativa correta, vamos ver o texto todinho e analisando a alternativa correta, ó. E permaneceu constante por 3 horas. Observe que permaneceu constante aqui, ó, de 3 às 6, ou seja, de 3 a 6 não é justamente 3 horas? Então daqui até aqui, que é de 6 a 3, não é justamente 3 horas? Não é isso? Então vamos lá novamente. Agora vamos analisar todo o problema com relação à alternativa correta. Ó. A partir do instante em que a temperatura de uma cidade começou a ser medida, os termômetros marcaram -2. Ok? Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando. Ó. Com o passar do tempo, foi aumentando. E nesse caso, após 3 horas, atingiu 5. Ó. Daqui até aqui, ó, com relação a tempo, né? De 0 a 3, a temperatura partiu de -2 e chegou a 5, que é justamente o que condiz com o texto. Ok. E permaneceu constante por 3 horas. Ó. Depois que chegou em 5, né? Permaneceu constante de 3 às 6, ou seja, durante 3 horas permaneceu constante. Qual do gráfico? Qual é o gráfico que melhor representa a situação descrita nesse texto? Então, letra B, ok? Então, nesse caso, mais uma questãozinha, né? E a resposta foi a letra B, ok? Obrigado. Dúvidas? Mandem. Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma questão. Essa questão descrito 21. Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. E a questãozinha do Enem 2011, e diz o seguinte: as frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilos, existindo também a variação dos preços de acordo com a época da produção. Considerando que, independentemente da época ou variação de preço, essa fruta custa 1,75 kg. Então, a fruta vai custar 1,75 kg, né? Lembrando que se for 2 kg, dobra esse preço, se for 3 kg, triplica esse preço, se for 4 kg, quadruplica esse preço e assim sucessivamente, ok? Dos gráficos a seguir, o que melhor representa o preço M pago em reais pela compra N em quilos deve ser, então vamos lá, aqui é o N e aqui é o M, né? Então nesse caso vamos analisar o problema de acordo com o contexto, né? Então olha só novamente o contexto, ok? Considerando que independente da época ou variação de preço, nessa certa fruta custa 1,75 kg, né? A fruta custa 1,75 kg. Dos gráficos a seguir, o que melhor representa o preço. Então isso aqui é preço, isso aqui é o quilo. Então entenda, quando for 1 kg, o preço é 1,75. Quando for 2 kg, o preço vai dobrar. E 3 kg, o preço vai triplicar. Quando nós vamos analisar a questão, nós analisamos o que com relação a isso? Olha só. Então, nesse caso, o M vai ser dado por 1,75 N. Quando eu coloco isso daqui,
quer dizer que quando eu dobrar a quantidade aqui, essa parte dobra. Quando eu triplicar, essa parte triplica. Então ele vai permanecer de forma linear, ok? Observo que esse gráfico aqui, ó, quando for zero, aqui vai ser 1,75 vezes zero, que dá zero. Então aqui 0 e 0. Aqui não poderia ser, que não teria como ser 0 e 0. Aqui mesma coisa, anula. Esses três alternativas podem até ser, tá? Porém existe um problema que essas duas aqui não poderia ser de acordo com o problema. Olha só, quando isso aqui eu dobrar, né, o valor do n, isso aqui vai dobrar. Então quer dizer, quando aqui for 2, aqui vai ser 2 vezes 1,75. Então vai ser mais ou menos aqui. Então essa daqui se anula por isso. Essa daqui se parece um pouquinho essas duas, ok? Essa daqui se parece um pouquinho. Quando aqui dobrar, né, então aqui vai ser mais ou menos por aqui. Porém, quando triplicar ou quadruplicar, isso aqui vai ser de uma forma que não vai dar certo de acordo com o gráfico, né? A única alternativa que isso vai ocorrer vai ser na letra E, porque a letra E é um gráfico que permanece de forma linear. Tipo, quando aqui dobrar, o valor de 1,75 dobra. Quando aqui triplicar, o valor de 1,75 também triplica na mesma proporção, ok? Então, o único gráfico que condiz com o desenvolvimento linear, que é o que está aqui, é uma funçãozinha linear, vai ser o gráfico da letra E, ok? Dúvidas com relação a essa questão, mandem. Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma questão de escritor 21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Essa questão do escritor 21, a questãozinha do Enem 2009, e essa questão diz o seguinte, ó. Muitas vezes o objetivo do remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias. Então o objetivo do remédio é aumentar, né, isso aqui é importante, a quantidade de uma determinada ou mais substâncias existentes no corpo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o seu objetivo, ou seja, depois que aumentar, né, essa substância volta ao normal. Então essa outra coisa, essa outra situação deve ser, ela vai aumentar e depois voltar para o ponto que estava. Ela começou de um ponto, vai aumentar e depois voltar para um ponto do ponto que estava, ok? Então vamos lá. Depois de alcançar seu objetivo, essa substância volta ao normal. Se uma determinada pessoa ingerir um medicamento para aumentar, estava normal. Aí vai ingerir o medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo. A quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada pelo gráfico. Então vai aumentar, né, e depois voltar ao normal. Então vamos lá, vai aumentar e depois voltar para o normal. Ó, aqui não está aumentando, então já anula essa daqui, ok? Ela, na verdade é o seguinte, ela vai normal, né? Ela vai aumentar, ok? Só que quando ela voltar, ela tem que voltar para o mesmo ponto onde ela estava. Então ela vai de uma forma, vai daqui, vai aumentar. E depois na teoria teria que voltar para o mesmo ponto. E aqui não está voltando, por isso que é a alternativa correta. Aqui é a mesma coisa, ela vai normal, né? Aí daqui ingere, no caso, o remédio, né? A substância. Daqui, nesse caso, ingere um medicamento, né? Vai assim, aí ingere o medicamento, aumentou. Só que depois tem que voltar ao normal. E aqui não está voltando, está permanecendo constante. Por isso que isso aqui não é a alternativa correta. Aqui nesse caso, ó, tem que ir normal, né? Aí o medicamento faz aumentar e depois volta para o ponto normal e depois continua normal. Ok? Então tem dois erros aqui, aqui e aqui. Por isso que a alternativa correta é essa. Essa daqui vai permanecer normal, depois diminui. Não é o que diz o contexto. A única alternativa, que é a alternativa correta, que isso tudo ocorre, é a letra D. A letra D, observe que vai normal, vai aqui normal. Aí depois ingere o medicamento, aí aumenta. Aí depois, com o tempo, diminui e continua normal. Analisando o problema, ó, muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substância, vai normal e depois aumenta, né? É aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias existentes no corpo de um indivíduo para melhorar
as defesas existentes no corpo do indivíduo. Sim, para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal, ok? Então vai aumentar e depois vai permanecer normal, ó. Nesse caso, ó, a substância está normal. Depois ingere ela, né? Tá aqui, ó. Ingere ela e aumenta. Depois, com o tempo, diminui e volta ao que era antes, ok? Então é o que condiz no texto, né? Aí acontece, se eu ingerir essa substância para aumentar, então com relação ao tempo, o que vai acontecer é justamente o que condiz no início, ó. O objetivo é aumentar a quantidade, né? E depois, com o passar do tempo, né? O objetivo, né? Essa quantidade deve voltar ao normal. Então, tá normal, aumenta, depois volta ao normal. Então é isso que condiz a letra D. Obrigado. Esse foi o descritor 21. Identificar o gráfico que representa uma situação descrita no texto, ok? Então, dúvidas com relação a esse descritor, mandem. Vocês irão responder aqui. Eu preparei esses vídeos para vocês terem uma melhor noção como é que funciona esse descritor, aonde você vai ler o problema. Vocês vão analisar os dados do problema e através dessa análise vocês vão marcar uma questão. Esse descritor já cai muito em Enem, já cai muito no SAEP e em outras, cai também no IDEB, né? No IDEB da escola, e cai em muitos outros contextos de provas, ok? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, né? Vão analisar os problemas dos descritores. Primeiramente, vocês assistem esses 4 vídeos, né? Depois que vocês assistirem esses vídeos que eu for colocando aqui, aí vocês vão pegar o exercício que eu vou deixar também no Drive, e esse exercício vocês vão tentar responder. Você assiste um vídeo para ter um melhor entendimento do descritor. Começa respondendo o exercício, vai respondendo. Quando chegar numa questão que vocês não entenderem, vocês mandem para mim, que eu, no caso, vou mandar a resposta em vídeo, explicando detalhe por detalhe o porquê que é a resposta. Dessa forma, acredito que vocês vão ter um apoio pedagógico melhor para desenvolverem o potencial de vocês, que é um bom potencial. Obrigado. Dúvidas, vocês mandem, que estou aqui à disposição de vocês. Obrigado.